Hoje eu tô no modo Guga Chakra aqui. Já? Fala galera! Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o que está acontecendo no Botafogo da Paraíba, né? Essa divisão política, essa crise política que o clube enfrenta, vem vivendo atualmente após uma cisão num grupo que era muito unido, mas que agora se dividiu em dois grupos fortes na conjuntura política atual do Belo, né? A maravilha do contorno realmente está pegando fogo, mas de uma maneira que talvez não seja tão saudável assim. Bom, o fato é que nós temos agora dois grupos, né? A situação e a oposição. A oposição é capitaneada aí pelo Breno Moraes, o Sheik Moraes. Não esse Sheik aí, bota o certo. Exatamente. E também, no outro lado, pela situação, o presidente Sérgio Meira, que até onde eu sei não tem apelido. Eles faziam parte do mesmo grupo político, né? Mais ou menos ali desde 2015, a chamada família botafoguense, que já geria o clube. E o Sérgio Meira e o Breno Moraes faziam parte dessa gestão. Normalmente o Breno à frente do departamento de futebol e também das maiorias das decisões do Botafogo. O Sérgio Meira é um pouco mais à margem da gestão, mas sempre fazendo parte desse grupo político. Em 2018, meio que ficou estremecido um pouco aí esse grupo político, mas não por uma implosão, foi muito mais por conta da Operação Cartola, que investigou uma suposta organização criminosa que manipulava resultados no futebol da Paraíba, e a cúpula do Botafogo, boa parte da cúpula do Botafogo, da diretoria, acabou sendo afastada porque foi investigada e posteriormente denunciada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. A Justiça acatou a denúncia e alguns dirigentes, dentre eles Breno Moraes, hoje respondem criminalmente, mas ainda não há nenhuma absolvição ou condenação, ainda não foi resolvido na esfera criminal esse caso. Com todo mundo afastado, ou boa parte aí desse grupo político, na eleição que aconteceu após toda essa celeuma aí, o clube não tinha tantas opções para a presidência. E uma delas, uma que era muito unânime, foi justamente o Sérgio Meira. O presidente Sérgio Meira acabou sendo eleito em 2018, outubro de 2018, e aí já está no seu segundo ano de gestão agora em 2020, né? Cuidou do time em 2019 e agora em 2020. No início de 2019, já havia aí alguns problemas, algumas divergências entre o grupo que hoje faz oposição com o grupo da situação. Sintetizado mesmo em algumas visões divergentes entre Breno Moraes e Sérgio Meira. Breno tem uma visão um pouco mais de gestão relacionada a investimento a futebol. Sérgio Meira, por exemplo, já tem uma visão um pouco diferente na ideia de investir num clube social. Os dois têm estilos realmente bem diferentes. O Breno sempre trabalhou numa perspectiva de não aparecer, de não trazer méritos para si. Isso aí é verdade. Sempre trabalhou de uma maneira um pouco mais distante dos holofotes. Sempre foi uma característica de fato dele. Porém, por outro lado, ele também nunca teve muita preocupação na relação com a torcida, né? São vários os casos de discussões, de vai tomar não sei aonde, vai tomar caju para lá. Isso na arquibancada, né? Isso aconteceu algumas vezes. Do outro lado, temos Sérgio Meira, o presidente mais político, mais afeito a ouvir muita gente, acho que a gente até demais também. Uma gestão menos centralizada, porém altamente aberta, que na minha percepção também não é o ideal. Então, há esse tipo de visões de futebol, visões de uma gestão bem distintas entre os dois. E isso já ia alimentando muitas discussões. O Breno Moraes, que na prática perdeu o poder, mas não queria ficar tão à margem das discussões do clube, até porque após errar muito, né, após tentar e errar bastante no clube, Breno virou uma pessoa importante para esse processo de evolução que o Botafogo viveu e ainda vive. Isso não dá para negar. Ele tem uma importância muito grande no profissionalismo do departamento de futebol e também no profissionalismo da administração
do clube. Por outro lado, todos os presidentes que faziam parte do seu grupo político sempre entendiam que a compreensão de Breno sobre a gestão era soberana, né? Então concordavam muito com a visão de Breno e muitas vezes o que Breno queria, fazia, achava que era o mais importante pelo clube. Presidentes como Zezinho do Botafogo, Guilherme Novinho, acatavam. E isso não aconteceu com o Sérgio Meira. Sérgio Meira buscou ter uma gestão mais à sua cara, o que era realmente um direito dele, assim como é direito também de Breno divergir de visões sobre gestão, que é o que vem ocorrendo. Mas o fato é que não foi só no campo das ideias a divergência, né? Porque se fosse, acho que poderia ser bem mais nivelado por alto o debate e toda essa divergência política. O fato é que após a questão da Operação Cartola, que muitos dirigentes foram envolvidos e afastados pela justiça, houve um vácuo de gestão, de poder, e Sérgio Meira se cercou de um novo grupo, um grupo que não tinha tanto espaço no Botafogo e foi começando a ter um pouco mais de moral com o presidente Sérgio Meira. E por falar em moral, o debate começou a ser bastante moral realmente. E há um episódio que é importante para essa cisão, que é no momento em janeiro de 2019, o Breno Moraes já estava afastado do clube e já cumpria medidas cautelares impostas pela justiça, e num determinado jogo do Campeonato Paraibano, uma foto do Breno Moraes foi divulgada em grupos do WhatsApp, como se ele tivesse ido para o Estádio Almeidão num jogo de 2019, o que seria um descumprimento de uma medida cautelar da justiça, porque o Breno, como outros dirigentes, não podiam naquele momento adentrar a uma praça esportiva para acompanhar partidas. Enfim, ele não poderia ir para um jogo do clube do seu coração. E essa imagem realmente rodou bastante nos grupos de WhatsApp, chegando até a ser colocada num portal de notícias aqui da Paraíba, ser difundida em parte da imprensa como verdade. E de fato era uma fake news, né? O Breno não a foto era antiga, o Breno não tinha ido para um jogo. O fato é que naquela partida o Breno não estava e a foto não tinha a ver com a partida em si. Teria sido uma foto mais antiga, na época em que ele era o dirigente, e poderia realmente sim estar no estádio Almeidão. Com essa difusão de uma fake news, que poderia até acarretar, quem sabe, uma prisão preventiva do Breno Moraes, se fosse verdade, o fato é que não era, e o Breno Moraes pediu para que a gestão do Botafogo, que o Sérgio Meira, pudesse fazer uma nota explicando que o Breno não estava no estádio, não estava descumprindo uma medida cautelar. E Breno imaginou que esse pedido seria aceito prontamente, e o que não aconteceu. O Botafogo, naquele momento, tentava realmente se afastar um pouco do que existia naquele momento. A mídia já tinha pego muito forte na questão da manipulação de resultados, das denúncias de manipulação de resultados que recaíam sobre alguns dirigentes do Botafogo, e não dá para negar que foram momentos embaraçosos, não foi ninguém que inventou. Existem áudios mostrando bem embaraçosos, complicados aí, né? Mostrando uma tentativa de buscar vantagem. Então, o Botafogo meio que tentou se afastar desses dirigentes para que não pudesse de alguma maneira manchar aquele momento do clube, apesar de já ter sido manchado um pouco em 2018, né? Mas em 2019 a ideia do Sérgio Meira era tentar um pouco se distanciar desses dirigentes. Então esse episódio em si, com o fato do Botafogo não ter saído em defesa dos seus ex-dirigentes, que são conselheiros ainda, né? Alguns são natos, portanto são conselheiros para sempre, até morrer, por conta de títulos que já tem. Mas o fato é que o Botafogo não saiu em defesa e se incomodou bastante Breno Moraes, não só ele, como também seus colegas de grupo político, alguns deles também afastados, que respondem criminalmente, mas repito, ainda não tem nenhuma condenação para ninguém na esfera criminal. Bom, com o debate moral ganhando força aí no embate de narrativas entre um grupo mais próximo a Breno e o grupo mais próximo a Sérgio Meira, lembrando que aí ainda não tinha a ideia de situação e oposição, mas com isso ganhando força, e também as divergências relacionadas à gestão
como, por exemplo, o Breno se incomodava muito com o fato de que o presidente não estava tão presente em relação ao departamento de futebol, aos atletas. Foi um momento que alguns jogadores do Botafogo passaram aí da dose, literalmente, né? Acabaram aí sendo afastados, alguns. Teve aquele caso de bebedeira, esse tipo de coisa. E o Breno se incomodou com o pouco pulso, na visão dele, da gestão atual em relação ao departamento de futebol. Várias divergências foram acontecendo e no fim do ano, ali para novembro, dezembro, teve a Vaza Belo, que foi uma matéria que eu fiz após ter acesso a um moído grande no grupo de conselheiros, grupo de sócios do Botafogo. Foi xingamento pra lá, a culpa é sua, você é ladrão. Teve acusação sim de roubar o clube, teve isso sim, e muitas trocas de farpas pesadas entre Sérgio Meira e Breno Moraes. Isso chegou até ao ponto do Sérgio Meira dizer que ia renunciar. Mas claro, foi demovido da ideia porque seu grupo político já tinha certa força e não ia querer deixar o poder e dar o poder de graça para a oposição. Ali se formava realmente a oposição. E após esse grande moído, o Breno Moraes foi à Rádio Tabajara e disse que de fato existia uma oposição, que ele fazia parte dessa oposição, essa oposição que é composta ainda por outros dirigentes, alguns que foram afastados pela justiça e respondem na justiça ainda, como por exemplo Guilherme Novinho, Zezinho do Botafogo, Alexandre Cavalcante, alguns que fizeram parte do grupo político antes de serem afastados e que nessa cisão ficaram do lado de Breno Moraes. E aí teve as mais diversas acusações, né? A oposição denunciou que a situação estava comprando jornalistas, né? Coisa que nunca aconteceu, mas que realmente não pode acontecer e tem que ser denunciado. A situação, por outro lado, criticava a oposição dizendo que estava sendo feita uma oposição que não poderia nem estar sendo feita. Isso em alusão ao fato de que alguns dirigentes estão afastados e o Breno, propriamente dito, ele está banido do futebol pelo STJD, né? Apesar de não ter sido julgado ainda na esfera criminal, na esfera desportiva ele acabou sendo julgado sim e até esse momento está banido. Lembrando que o STJD ele tem um organograma, uma estrutura que ele permite uma revisão de pena daqui a algum tempo e é nisso inclusive que o Breno Moraes aposta para poder voltar mais ativamente para o clube. Agora você que está na quarentena, meu irmão e minha irmã, e já não tem mais série para assistir, fique ligado toda segunda-feira no microfone aberto da Rádio Tabajara, que a série é muito boa. O Sérgio Meiro falando, dando entrevista, depois entra o Breno Moraes com direito de resposta, depois tem réplica, tem tréplica, é um esculhambando o outro, um falando mal do outro. É bem divertido, apesar de ser uma pena para o clube, né? Porque o nível de debate, infelizmente, está muito baixo. Não está uma questão tão ligada a divergências de posturas de como levar o clube, de como administrar o clube. Tem muitas coisas pessoais. Inclusive, estava sendo costurado, ou tentado, estava sendo tentado, na verdade, ser costurado aí uma reaproximação, mas que está bem difícil, é quase impossível, porque realmente, nesse momento, há diversas questões pessoais aí no meio, né? O Breno se incomodou muito com o fato que eu já disse, né? Lá da falta de postura do Botafogo sobre seus conselheiros naquele momento nas redes sociais. E o Breno também se incomodou muito com algumas pessoas que cercam Sérgio Meira, que já lhe acusaram de ter roubado o clube, esse tipo de coisa. E, pelo outro lado, também estão dizendo aí que da oposição diz que o Sérgio Meira, como eu falei, já comprou jornalista e que já fez viagem, e que aquela viagem para o Rio de Janeiro, para o jogo contra o Fluminense, houve muitos gastos aí de diversos diretores no cartão do clube. Então tá nesse nível aí de acusação, essa peleja entre situação e oposição no momento. E aí com a oposição aí, nessa identidade mais prática realmente de que é oposição, vem trabalhando administrativamente realmente atitudes políticas dentro do clube, institucionalmente, para meio que fazer esses fatos políticos e buscar algumas coisas que ela acha que é justa. Um dos conselheiros desse grupo de oposição, Afonso Guedes, que
já fazia parte realmente desse grupo há um bom tempo, mais ligado a Breno, pediu para a diretoria, junto ao Conselho Deliberativo, para que a diretoria pudesse publicar aí quais são os sócios aptos a votar na eleição de outubro. Os sócios contribuintes, que é uma parte só dos que podem votar para presidente, para conselheiro, na eleição do clube que vai ser em outubro. Lembrando que várias outras categorias também podem, mas a oposição não pediu todos os aptos, pediu só o dos sócios contribuintes, porque os sócios contribuintes são aqueles que realmente podem se associar pela internet, que faz parte daquela ideia um pouco de sócio torcedor que o clube libera aí para que possa realmente votar. O sócio contribuinte tem esse direito. Então, nesse momento, só quem tem esse tipo de informação é a diretoria executiva. Infelizmente, a transparência no clube em nenhuma gestão foi o forte, né? Então, esse pedido da oposição me parece interessante. Outro pedido que foi feito pela oposição, este formulado pelo filho de Breno Moraes, que também é conselheiro, Alexandre Almeida, versa sobre um afastamento, um pedido de afastamento do presidente Sérgio Meira, uma espécie de impeachment que a oposição está pedindo, baseado na Lei Pelé, porque, segundo a oposição, o Botafogo não prestou contas do exercício do ano anterior, que foi 2019. E de fato não prestou contas, eu também fiz uma matéria sobre isso. Todos os clubes de futebol têm essa obrigação pela transparência, pela defesa da transparência, que possa publicar o exercício anterior, no caso o exercício de 2019, até o fim de abril, e o Botafogo não prestou contas ainda desse tipo de balancete, né, do exercício do ano anterior. E aí, de fato, né, a própria Lei Pelé prevê que dirigentes que não prestem contas possam ser realmente afastados dos seus clubes, via justiça, enfim, via próprio processo administrativo do clube. Então, de fato, há essa previsão legal que é colocada aí pelo pedido de impeachment por parte da oposição para que o Sérgio Meira seja afastado do cargo de presidente do Botafogo. E aí o torcedor pergunta, mas e a oposição esteve no poder? Exatamente, esteve no poder e nunca também foi tão afeita à transparência. Muito pelo contrário. A questão do próprio Botafogo, e o Sérgio Meira assumiu que não prestou contas ainda, que foi um problema, que foi um erro, e de fato não só foi um erro, como foi um descumprimento de lei. Mas isso é apenas um legado institucional do Botafogo. Isso aí é regra no Botafogo. O Breno Moraes já foi de uma gestão anterior e também já descumpriu prazos, já errou também em relação à transparência, não teve uma política de transparência, tanto ele como todos os outros que hoje fazem parte da oposição, e realmente vale o torcedor perceber um certo oportunismo, digamos assim. Mas o próprio Breno fez uma análise que, de fato, politicamente eu concordo. Se não existia oposição antes, agora existe. Então, quem é situação e vive no mundo com oposição tem que ser mais atento, porque a turma só vai esperar um errozinho para lhe colocar a narrativa de incoerência, que no fim das contas é justa, né? Porque o fato é que o pedido aí de impeachment, ele tem lógica legal, ele tem uma previsão legal aí, porque a gestão do Sérgio Meira acabou que não, pelo menos até hoje, até a gravação desse vídeo, não divulgou os balancetes como está previsto em lei. Bom, esse é só um resumo do que está acontecendo no Botafogo. O Norte hoje aqui, provavelmente na eleição de outubro, vai ter, de fato, uma batida de chapa e situação contra a oposição. Sérgio Meira disse que vai ser candidato. Breno Moraes, a preço de hoje, não pode ser candidato, né, porque está banido do futebol, mas provavelmente devem estar costurando aí algum nome para poder bater de frente aí com o Sérgio Meira. E é isso que tem acontecido, é isso um pouco aí da peleja jurídica, política que o Botafogo da Paraíba vive. E no meio disso tem um Campeonato Paraibano, tem uma Série C. Eu acho que faz parte ter oposição, acho que é importante realmente ter oposição, mas que seja uma oposição qualificada, né? Assim como a situação também tem que ser qualificada. E o fato é que, infelizmente, vejo eu, não está um debate muito nivelado por cima, tá um pouco mais por baixo. É esse o resumo do que está acontecendo. Se tiver mais alguma coisa nova, eu posso trazer outra análise
e a gente vai conversando por aqui. Você se inscreva aí no canal porque a gente vai ter novidades. Eu estou aprendendo ainda muita coisa de edição, mas a minha ideia é fazer uma série enorme aí sobre história do futebol, sobre várias coisas que não foram tão bem contadas até hoje e que a gente pode resgatar para contar um pouco mais e gerar referência histórica sobre o nosso futebol paraibano e também, claro, com um pouquinho de bom humor, que é sempre importante, o riso. Então é isso aí, galera. Valeu!